Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 11 de junho de 2011, sábado. O verbete é 1957. 4 páginas, 42 logias e 7 máximos. O tema, obsolescência psicossomática. A especialidade é psicossomatologia. Definição. A obsolescência psicossomática é a condição de deterioração, decrepitude e fossilização dos recursos comocionais da consciência, derivados da retaguarda evolutiva do psicossoma, exigindo a reciclagem por meio dos recursos racionais, discernidores e avançados do mental soma. O alcance do primado do mega-pen na mega-pensenização pessoal. O desenvolvimento consciencial vida após vida intrafísica. As manifestações emocionais tornadas gradativamente anacrônicas perante a autoconsciencialidade. O amadurecimento psicossomático determinando as últimas existências quadriveiculares. A sensação definitiva da autoexpressividade psicossômica. A hiperressex, no abandono definitivo de qualquer vinculação planetária. Vocês estão vendo que muitas dessas ideias são do Serenão e da Consciex Livre. A passagem para a existência univeicular. A cosmoconsciencialidade ininterrupta. A hipótese mateológica da futura obsolescência mental somática, culminando com a manifestação consciencial pura, sem qualquer veículo de manifestação. O culminando aqui está faltando um ó. Na argumentologia tem a tabelologia com 20 categorias de condições psicossomáticas obsoletas, específicas, exigindo a reciclagem para condições mentais somáticas, recicladoras, avançadas, em função da evolução da consciência lúcida, intermissivista, hoje, com vistas ao futuro construtivo. Na remissiologia, nós destacamos 5 itens. Autoposicionamento de ponta, discurso da obsolescência, erro crônico, força do atraso e neopadrão. Frase enfática. A permuta inteligente da obsolescência psicossomática pela reciclagem mental somática prepara a consciência lúcida para a condição da evoluciologia e, posteriormente, da serenologia. Você ainda vive submissa às obsolescências do psicossoma ou já se orienta pelas diretrizes do mental soma? Desde quando? Aí o cara fala, desde ontem. Então tá. Agora, questionamento aqui. A criação do verbete poderia servir de retrosenha pessoal? Depende do tema, né? E da vida da pessoa, né? Depende. Pode ser. Se o senhor fala que o culto ao sofrimento, como pregam algumas religiões, é bobagem, o que levaria um serenão a escolher um corpo com alto grau de idiotismo? Eu já expliquei isso demais, vou explicar de novo. Ele veio para mostrar que corpo é uma coisa secundária, que não presta. Serenão domina o corpo em qualquer posição, inclusive durante a fase uterina da vida fetal. De modo que não tem nada a ver com isso, aquilo é de propósito. E ele era impressionante, ele causava uma visão inesquecível para quem nunca tinha visto. Como lidar com as amizades na juventude, que em sua maioria tem aspectos patológicos, que podem ou não influenciar nas decisões e nos pensamentos? Se as amizades sadias são difíceis de serem encontradas, de que maneira lidar com a maioria? Eu penso que a paradiplomacia, a convivialidade, a cosmoética, e procurar ajudar os outros. Se uma pessoa procura ajudar os outros, ela sempre vai ter inspiração do modo de se conduzir. Eu quero falar para o nosso amigo de São Paulo, que tem 38 anos e que está praticando a TENEPS.
Você deve cortar as semiconsciências excessivas do seu processo. Tem muita ainda condição de semiconsciência. Não se pode exagerar o processo. Vai devagar com isso. Não se exceda. Olha bem o excesso. É só isso. O mais, eu acho que você vai longe. Agora precisa de colocar mais lucidez mental somática, discernimento, para poder fazer uma seleção do prioritário. Eu quero dizer para vocês que tem aqui uma comunicação da internet sobre Odilon de Oliveira, de 56 anos, que é um juiz federal de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Esse homem está acabando com os processos do crime organizado. E eles já estão dando 300 mil para alguém matá-lo. Então, ele está com um monte de policial tomando conta da vida dele, negócio muito sério. De modo que ele está praticamente preso, devido ao processo disso aí. Isso é em Ponta Porã. Agora, o povo, inclusive do Paraguai, está contra ele, etc. Tal. Quem traz mais danos à sociedade é mega-traficante. Não posso ignorar isso e prender só muitos pequenos traficantes em troca de dormir tranquilo e andar sem segurança. Então, aqui na internet eles falam, esse homem merece os nossos aplausos. Por acaso a mídia noticiou essa bravura que o Brasil precisa saber? Por favor, faça a sua parte. Clica em encaminhar. De modo que esse aqui realmente é um herói. Um dia desses andar perguntando quem é que é herói. Esse aqui é um. Né? Esse é herói. Então, eu já falei aí para o Arlindário que se uma pessoa não gostar dele é porque ela tem obsolescência psicossomática. O Arlindário eu tenho certeza, de vocês eu não sei. Professor Valdo. Sim. Na fatologia, na terceira linha, o senhor poderia ampliar o amadurecimento psicossomático, determinando as últimas existências quadriveiculares? Isso aqui é quando o serenão está nas últimas vidas humanas dele e ele já vai se transformar, ou vai mudar para a consciência livre, não vai voltar aqui mais. Então são as últimas existências quadriveiculares, de 4 veículos, que são a nossa. Nós somos uns bichos, porque temos 4 veículos, Eu não sei se o Arlindo tem 4, a gente tem lá, não, mas o que é, Arlindo? Valdo, no antagonismologia, segunda linha, é o antagonismo código consagrado, princípio pessoal. Eu queria aprofundar. O código consagrado é aquele que o povo tem. Então, por exemplo, um código consagrado que tem aí para os judeus e os palestinos é o princípio de Talião. Isso é um código consagrado dos piores que tem. Agora, você tem que ir contra isso, é o princípio pessoal. Estou dando um exemplo. Né? É um antagonismo óbvio, evidente, claro. O que você acha? Agora, eu não tinha entendido esse código consagrado, mas está correto, é lógico. Agora, na própria antagonismologia, a penúltima e última linha que fala o antagonismo consciencialidade semiconsciex libera. Aqui é semiconsciex, não? O antagonismo consciencialidade semiconsciex libera e consciencialidade semi-animal. Então vamos entender. A semiconsciex libera, é a consciência livre, tá certo? Ela não ressoma mais. E a consciencialidade semi-animal, é a minha, por exemplo. Eu não entendi porque esse ser... Semi-animal somos nós, o nosso corpo é corpo de animal.
O semiconsciente... Tudo que é humano é animal. É o semiconsciente livre. É o semiconsciente livre. Eu pensei que era só consciente. Semiconsciente. Agora, então, você veja bem. Essa semiconsciente, ela já vai caminhar por aí. Então é o... Ali tem o teleguiado, o evoluciólogo, o serenão. O semiconsciente é antes da consciência. O que eu quero mostrar aqui que a semiconsciencialidade é o contrário da semi-animalidade. Porque ela já começa a sair dessa dimensão. Agora entendi. É mais de 50% e menos de 50%. Isso eu não sei. Não. Se eu deixar 50%, dá para lá e para cá. Mas é preciso ver, né? O percentual tem que ver, né? Você nasce com Arlindo, é isso? Eu peguei o Arlindo de modelo da história, então... Por aí você vê como é que é a situação. Você vai dormir essa noite depois dessa. Né? Aqui não há, professor? Aqui? Essa ressexologia mental somática, ela tem ligação com a mega ressexologia? Ela é caminho? Ela é o quê? A ressexologia mental somática, se ela é caminho para a mega ressexologia, qual é o paralelo entre as duas? A mega é aquela maior que vai acabar chegando lá. Né? Tá. Agora, aqui, se o senhor pudesse, por gentileza, falar sobre a paraculturologia da ressexologia, está na página 30. Culturologia, a paraculturologia da ressexologia evolutiva. Quer dizer, você trabalha com a ressex há alguns anos. Essa sua ressex, ela aborda ou abrange todos os níveis evolutivos das pessoas? É isso aí. Essa, então, é a paraculturologia da ressexologia evolutiva. O que mais? Agora, as condições meditativas. Só para te falar umas coisas. Talvez isso pode te dar alguma ideia nova. O processo da ressex é muito importante se nós analisarmos a condição da pessoa, qual é aquele nível evolutivo que ela está, aquele patamar. Ela está naquele estágio. E depois ver qual é o próximo estágio que ela vai seguir lá. Eu já falei alguma coisa sobre isso, mas agora eu estou pensando, eu ainda não vi os dados que eu tenho. Mas eu tenho que ver, que eu acho que eu tenho 10 itens sobre isso, que eu ainda não coloquei na enciclopédia. Então, por exemplo, uns que são óbvios, que a gente já falou muito. A TENEPS prepara a OFIEX. Tá certo? A euforia pessoal é o primeiro passo para a mega euforização pessoal. Entende? Estudo é ressex. Por exemplo, uma pessoa, se ela faz interassistencialidade, ela vai acabar tendo extrapolacionismo. Então, você veja, há muito material que compõe a estrutura da ressex a partir do nível evolutivo da pessoa. Então, por exemplo, uma primenéria inicial, ela prepara o ambiente para o cipriênio, que é o ciclo de primenéria. Você entende? Assim tem umas 10 coisas. Agora, por exemplo, eu te pergunto, o que é que prepara vamos dizer assim, o processo da semiconsciencialidade que a gente está falando aqui? O FIEX. O FIEX começa a dar os primeiros passos nisso. Você entende como é que é? Agora, por exemplo, uma pessoa que é mini peça do Max Mecanismo, com muita lucidez, ela já está começando a se preparar para um teleguiamento autocrítico. Agora, o pior da história é o seguinte, é que essas coisas são novas, não tem livro nenhum, e o povo tem dificuldade de entender, compreender, etc.
Esse é o motivo que eu fico escarafunchando, ciscando tudo que tem para ver determinados itens, ângulos, flancos, entende? Diferente para esclarecer o processo. Agora é importante, então, a gente falar bastante na técnica da RESEX para ver se... Agora, eu vou pensar se eu não tenho nada de interatividade, o que eu já fiz, porque eu já escrevi muito sobre isso, para ver se eu posso escrever lá, interatividade evolutiva. E eu tenho 10 itens já marcados sobre esse assunto. Isso esclarece demais. Agora, estuda o curso intermissivo. Agora, é muito engraçado você falar, né, que uma euforia pessoal cria tanto problema, né? Arranja tanta questão. No entanto, é um fato. Não vem que não tem. O negócio é um fato. Agora, outra coisa. Por que a gente passou milhões de anos aí com a besteirada de religião, tudo com lavagem cerebral, e não pensamos nessas coisas todas para ver? Porque isso tudo é lógico. Se uma pessoa racionalizar, ela acaba chegando nessas ideias. Não tem por onde escapar. Você entendeu, né? Agora veja, estudo é reciclagem existencial e reciclagem intraconsciencial. É a recinologia. A gente ficou tanto tempo dominada pela religião, pela arte, assim, por falta de Com lavagem cerebral. Mas foi falta Então, por exemplo, eu te pergunto, até que ponto, por exemplo, que o gato sofre lavagem cerebral? Ou ele vive numa lavagem cerebral? Se a gente for olhar, ele vive numa lavagem cerebral. Por quê? Geralmente a média que eles dormem por dia 16 horas, isso é lavagem cerebral. Então é duro a gente ver que nós somos muito bicho ainda. A gente perde muito tempo com aquilo que não tem valor. Sim, então, a causa, então, não é a opressão externa, é mais a falta de reflexão íntima, hein? É a ignorância pessoal. Ignorância pessoal. O processo todo é esse. Tem alguém aí que tem um microfone? Não. Hoje vocês estão sem microfone, não é isso? É o sábado. Professor. Sim. Aqui na pensenologia, na penúltima linha, o senhor fala do mega-pen. O que se define como mega-pen? Mega-pen é aquele pensene da pessoa que é totalmente dentro do discernimento do mental soma. É o mega-pen. Pensa bem nisso. Agora, eu também falo aí da hiper-ressex, que é o que a gente está falando lá para ela. Agora, a mega-pensenologia, ou a mega-pensenização, entende? Ela é baseada no PEN. Mas, por exemplo, o senhor poderia dar um exemplo assim, de mega-pen? Sim. Uma pessoa, por exemplo, que ela só pensa ao nível da consciência livre. É o mega-pen. Esse aí é para liquidar com assunto. Mandar o João para o escambau. Mas não precisa disso, não. O Arlindo, a hora que pondera as coisas filosoficamente, com algum discernimento, já é mega pensenização. Pois é, não, ali, ó, tem o nosso chefe ali também, que é muito sério, sabe? Adélio. Adélio, primeiro e único. É ele. Mas então o mega-pen, ele está presente na pensenização da consciência o tempo inteiro. Aquele é o mega-pen. O serenão, o caminho dele é a mega pensenização. Não tem jeito. Agora, o que influi nessa mega pensenização? Em primeiro lugar, muita vivência. Segundo, priorização. Terceiro, é lógico, cosmoético. Não tem jeito de fugir. Quarto, é o processo de haver rendimento evolutivo, senão não adianta nada. Agora, lá no fundo de tudo que, vamos dizer, polariza, ou domina, ou superintende, ou sobrepaira tudo isso, é o discernimento.
saber discernir o que é o bom daquilo que não é prioritário mais. Isso não é fácil. A maioria das perguntas que eu recebo aqui, mais de 51%, são processos de discernimento. Que a pessoa não chegou a uma conclusão discernidora razoável que satisfizesse. Por isso que ela pergunta. Então, o processo de discernimento é seríssimo. Com isso, eu não estou falando que eu respondo todas as perguntas com muito discernimento, nem sempre. Uma outra coisa, aqui, às vezes tem pergunta demais, a gente tem que responder mais rapidinho. Tudo que você faz com mais rapidez, em matéria de ideia, é problemático e pode ser mal entendido. Isso tudo tem, eu sei. Mas a gente faz o que pode. Nunca se faz o ideal sempre. Você faz aquilo que você conseguiu. É a vida. Então, por exemplo, a gente aqui ainda não tem mega pen, mas, por exemplo, como é que a gente pode detectar, na nossa pensionização, o que a gente tem de mais avançado, o que a gente tem de melhor? Eu penso que a primeira coisa que você tem que pensar é a linearidade pensênica. Se você começar a colocar isso numa linha reta, o tempo todo, você vai cair no pen, inevitavelmente. O que superintende as reações assertivas ou acertadas da consciência é sempre discernimento. A ignorância é o indiscernimento. O analfabetismo é o indiscernimento. Então, discernir, que é saber distinguir as coisas, é a base do quociente intelectual, é a base da inteligência evolutiva, é o melhor mater pensene que você pode ter. Todas essas coisas de pináculo, de ápice, de acume, entende? Tudo diz respeito ao discernimento. Veja se tem lógica. Não tem por onde fugir disso. Por exemplo, a gente pode analisar o nível de linearidade da nossa pensionização, que a gente pode ter de melhor, mas, por exemplo, assim, seria o que eu quero saber, assim, o que seria o suprassumo do que a gente pensa em matéria de discernimento mesmo, assim, individualmente. Então, como é que eu vou achar o meu mater pensene no que eu tenho de melhor, entendeu? A primeira coisa, não adianta você procurar assim, com essa simplicidade toda. Você tem que ver primeiro quais são os seus potenciais que você joga fora, que eles estão ociosos. Uma boa parte do povo tem mais discernimento que aquilo que ele aplica na vida. Por quê? Ele tem muita coisa ociosa. Ele não usa aqueles trafores. Às vezes ele nem raciocinou que ele tem aquilo. Então, é muita gente que vive a vida empurrando com a barriga. Não há vamos dizer, uma ponderação, uma reflexão para identificar de fato o que a pessoa pode fazer. Você, por exemplo, João, você via tanto detalhe antes da gente chatear você aqui para você fazer revisão? Então, agora, uma das coisas de maior discernimento que tem é o detalhismo, é a técnica do detalhismo. Agora, vai chegar um ponto que isso chega na exaustividade. Você satura, você faz aquilo repleto, entende? Há um completismo na situação. Isso aí é importante. Então, por exemplo, uma das coisas que eu sempre coloquei na minha vida, e isso vem de outras vidas, é ver várias coisas simultaneamente o tempo todo. Isso é detalhismo. Então, por exemplo, eu vivo dizendo, aqui, é muita gente que é polivalente. Vocês são pessoas versáteis. Por quê? São mais erados, tiveram mais vidas, mais experiência, são traquejados nesse negócio de vida humana de bicho. Mas veja,
mesmo dentro desse processo de polivalência e versatilidade, umas escolhas muito corretas, às vezes não. É muita bobagem que tem. Entende? Então, o que é a bobagem? Nós estamos chamando a tolice. Seria o processo da coisa superficial, secundária, insignificante, que não interessa mais. Então nós temos que pensar, olha bem, quais são as suas tendências, os seus potenciais, ou a sua competência dentro dessa versatilidade. Vê se você está usando isso au grand complet, quer dizer, em alto nível, com 80% das possibilidades. A maioria às vezes está usando 5%, 10%. Agora, a gente tem que entender tudo, né? Tem que começar a pensar, não tem saída para isso. Agora, então, o que eu vejo é o seguinte, uma pessoa pode ser brilhante, mas esse brilho, ele pode ser especializado só num determinado ponto. Você vai pensar a mega especialização da pessoa num ponto. Agora, o processo é ver se essa mega especialização pega uma condição maior ou não. E quanto é você mesmo que veio com todo o vulcão? Hein, irmão? É você mesma? É? Você conseguiu ultrapassar a poeira do vulcão? Hein? Você veio de carro. Está muito viva. E a Angelique, como é que vai? Me conta, ela arranjou uma pasta que é superior a ela em matéria de tamanho, não é não? Ela consegue transportar isso? Impressionante, é. Mas tem gente que vinha de Porto Alegre que não veio ontem. É. Agora ela foi vir, pois é, não, o Ulisses via, não veio. Agora ela veio de carro até eu. Você vai passando no meio da fumaça. Muito bem. O que você tem? Valdo, eu já vi autores fora da conscienciologia, ele ligando a irracionalidade à emoção. Isso, talvez na psicologia, que eu não sei, mas deve ter também. Mas agora, para a gente fazer uma recim, lógico, tem que o processo de cortar as emoções e racionalizar o processo, mas num nível avançado. Você podia aprofundar isso, senhor? Agora, eu penso que aí tem duas coisas que você não pode esquecer nunca. É a cronêmica, que é a cronologia, e o espaço, que é o processo da prosêmica. Então, esse espaço é o processo da geopolítica. Aonde que você anda, que você se manifesta, o que você faz. E o processo da cronologia. Quanto tempo você tem para fazer isso? Porque a vida humana ela é limitada. Você não, você ainda vai viver muito. Mas eu, por exemplo, estou chegando aos 80. Eu não tenho tanto tempo assim. Está difícil de encontrar uma pessoa com 130 anos. Mas, entende? No teu caso, você com certeza vai passar dos 100. Eu, se eu tivesse mais 100 anos pela frente, eu ainda teria trabalho para fazer. Então o negócio é deixar contra a vida. Eu tenho certeza que você vai passar dos 100. Então vai chegar um ponto que eu vou fazer, tchau para vocês. Até a próxima. Está vendo? Vai chegar. Então o problema todo é ver o que você faz dentro desse contexto. Agora, eu sou um cara que faz isso. Só de dar para vocês para analisar o problema aí, entende? De uma ideia nova que eu tenho, nessa idade eu quero fazer um dicionário, é muita coisa, não. Quer dizer que eu tenho muita confiança no taco. Mas... E o dicionário já saiu o dicionário lá. Como é que é? O seu dicionário lá já saiu. É. Perguntando. Vamos ver o que vai ter. Não, aquele que só começando. Agora, dicionário com material que eu tenho, precisar de alguns anos para trabalhar nele. Full time, tempo integral. Entende? Professor. Vamos ver o que a gente faz.
Aqui, ó, em Principiologia, o segundo item, o princípio da insaturabilidade autocognitiva quanto ao cosmos. A insaturabilidade autocognitiva quanto ao cosmos. Quer dizer, não houve a saturação do seu conhecimento com relação ao cosmos. Isso aí só acontece quando a pessoa entra no mental soma e caminha para a serenologia. Né? O que você acha? Não é mais ou menos isso? Dá para... Agora, a insaturabilidade autocognitiva é um fato. Eu, por exemplo, estou nessa. Vocês, eu não sei, aí, falando novamente sobre o Arlindário. O Arlindário, eu não sei se ele ainda sofre dessa insaturabilidade autocognitiva. Eu sofro. E confesso plenamente. Se quiser, eu dou por escrito e assino. Data e assino. Agora, não sei, né? Tem o Arlindo, o Mário. Eu não sei se o Mário está nessa. Tem também o Adélio. Eu também não sei. Agora, da minha parte, eu já estou mostrando a minha realidade. Mas você entendeu o que é insaturabilidade? Val, Sim. Na fatologia, eu não sei se você já comentou que eu cheguei um pouco atrasado aí. A última lá, a hiperressexis no abandono definitivo. Não, a gente só falou assim por cima. A hiperressexis é o processo da reciclagem existencial máxima. Quando a pessoa ela entra no abandono definitivo de qualquer vinculação planetária. Isso aí é só a consciência livre. Agora, mesmo assim, é relativo. O que eu estou falando aí é uma vinculação planetária pessoal. Mas do ponto de vista da assistência, ela vai continuar tendo vinculação. Você entende? Então o negócio é muito sério. A gente tem que pensar muito nisso. Eu quero dizer para vocês que ontem eu estava vendo um filme que chama IMAX. É só sobre processo de astronomia. Então é só explosão astronômica que eles arranjaram aqui. A maioria de computador, né? Uma tapeação danada. Mas falam a realidade desde o início, vamos dizer assim, dos leptons, das partículas atômicas, até chegar no máximo dos processos. Agora, esse filme, eu acho que todo mundo que é muito egocêntrico devia de ver. Como é que você vai dominar esse universo desse tamanho? O seu egocentrismo, você deve esquecer isso, que é impossível. Então, ser egoísta é a maior ignorância que tem. Como é que a pessoa vai dominar isso tudo? Como é que fica? Agora, é impressionante a hora que eles colocam o pequenino até chegar no grandão. Desde o microscópio até chegar no telescópio máximo. É impressionante. O que é que tem? E eles falam tudo em bilhões, né? Bilhões. Agora, eles estão começando, já tem gente que já está falando em quatrilhões, decalhões, já estão falando. Então, é aquilo que eu falo, pensa bem. Você aí tem 100 trilhões de bactérias. Presta atenção. Como é que fica? A maioria dessas bactérias, então, entre a boca e o reto da pessoa, que é o processo gastrointestinal. Tem muita coisa nisso aí. Agora, junto com isso, a Terra está numa galáxia, chama Via Láctea. Você vai colocar via do leite, deve ser porque o leite é que mantém a vida, né? Deve ser isso. Teve alguma coisa nesse sentido aí. Então, você veja, tem nessa galáxia, tem bilhões de astros. Agora, junto com essa galáxia, Via Láctea, tem outras bilhões de galáxias. Cada uma tem bilhões de astros. E é isso que eles ficam mostrando lá. Agora, estão mostrando lá aquele negócio do circuito que eles estão fazendo para dar os impactos das explosões. O negócio não é fácil. Esse lá que eles estão fazendo é em Chicago, né? O negócio. Lá está falando um negócio de Chicago, eu não sabia que era lá.
Agora o cara vai com um carro lá dentro, a toda velocidade lá dentro, dentro do circuito de quilômetros. Então vocês pensem bem como é que é. Uma pessoa egoísta, no meio dessa realidade toda do cosmos, ela tem uma coisinha sempre pequenininha, que bobagem, que besteira. Tudo é super microscópico, não vale nada. Como é que fica? Agora, eu penso o seguinte, o dia que a Terra descobrir outros caras vivendo, mesmo que seja de forma diferente ou qualquer coisa, lá no fim do mundo, vai criar uma celeuma danada, vai criar um problemão. Não, agora já pensou, se arranjar alguns que são superiores ao povo da Terra, como é que vai ser? Essa turma orgulhosa que tem aqui, como é que fica o PhD, os humanos? Eles vão ficar desatinados. Não tem jeito. Então a própria ciência, eu acho, um dia vai acabar com a própria ciência. Quer dizer, elevar para um nível superior, mas acabar com esse nível, vamos dizer, carbônico, celular, vamos dizer, atômico, nós estamos aqui. É o problema da eletronáutica que eu falo. Esse é um caminho. Agora, esse IMAX é muita trucagem cinematográfica que eles andaram fazendo para fazer as explosões de tudo quanto é jeito, todas as cores, todas as formas, desde o pequeno ao grande. Eu nunca vi um filme que tivesse tanta explosão de cores. Eles capricharam. Tem um cara lá que fez isso. Capricharam. Chama IMAX. Outra coisa, não tem nada de processo de terceira dimensão, nada disso não, é normal. Entende? Mas mostra a realidade, desde o pequenininho até a coisa grande. Vale a pena ver. É sério. Professor. Agora, eu não vi se o nosso amigo Marcos apareceu aí para ver lá o negócio do Cine Clube, que a gente deu aquele filme para ele. Pode falar. O senhor podia aprofundar na crescendologia, o crescendo psicografia, pangrafia. Aprofundar um pouquinho mais. A psicografia, ela é o fenômeno que compõe da pessoa entrar o paracérebro de uma consciência com o paracérebro de uma consciência e transmitir ideias e mexer no mecanismo da escrita da pessoa. Então a psicografia é justamente essa escrita que vem de outra consciência extrafísica. Esse é que é o fenômeno da psicografia. Não tem nada mais nem nada menos, é só isso. Então é a transmissão de um paracérebro para outro. Agora, o que é a pangrafia? Pan quer dizer tudo, o máximo, todos. É um conjunto de fenômenos que a pessoa pode ter. Então, por exemplo, você pode ter uma pangrafia com 5 fenômenos, parafenômenos, parafatos. E pode ter uma pangrafia com 10 fenômenos, depende do que é. Tudo conjugado para o mesmo objetivo. Tudo conjugado para um fenômeno só, composto. Então a diferença é imensa do processo. Agora, é um crescendo mesmo. Quer dizer, de um fenômeno, você vai para uma dúzia de fenômenos da pangrafia. E, no caso, quem tem facilidade com a psicografia, teria facilidade com a pangrafia? Não, a gente não pode dizer que teria facilidade, mas é necessário que a pessoa, para chegar na pangrafia, ela domine alguns fenômenos antes. Ela entenda disso, ela compreende o processo. Porque, senão, aquilo ocorre com ela, ela vai pensar que é alucinação, que é uma coisa apenas de onirismo, é um sonho, um exagero, a imaginação. Então não resolve. Então é necessário. Mas agora, a gente não pode dizer que todo psicógrafo está preparado para ter pangrafia. Por exemplo, no movimento espírita eu trabalhei 28 anos. Eu não vi ninguém que você pudesse pegar e dizer que já dominava o processo pangráfico, da pangrafia. Não tinha. Agora, tinha muita gente que, por exemplo, era psicógrafo e ao mesmo tempo era
tinha psicofonia, outros tinham até um processo de efeito físico. Mas, por exemplo, você não via ninguém que chegasse para mostrar a vivência de vários fenômenos simultâneos, assim, vai te ver. E falando aquilo, tendo consciência. Então, esse nome, pangrafia, ou essa condição, em todo o tempo que eu passei no Espiritismo, ninguém falou disso. Eu já sabia da história porque eu penteava tudo com pente fino. Eu acabei vendo que alguns fenômenos interferiam nos outros, e está tudo ali junto. Agora, eu comecei de que modo a observar essas coisas? Antes de ter retrocognição, porque depois eu tive retrocognição do Zéfiro. Aí as coisas ficaram mais claras. Mas o caso todo é o seguinte, eu comecei pensando o seguinte. Primeiro, na cabeça da gente, nós temos concentração mental, intenção, determinação, juízo crítico, associação de ideias. São as faculdades mentais, atrás da testa da gente. Se você vai dormir, você tem a lucidez aqui, ó. Esse estado da lucidez física. Eu chamo isso da lucidez ordinária, ou a vigília física ordinária. A pessoa está vígil. Você fala com ela, ela está consciente, ela te responde, ela está aí, ela está lúcida. Depois disso, então, você entra no estado de hipnagogia, que é aquele negócio preparando para você dormir. Daí a pouco você está dormindo. Nesse sono, você pode dormir com sono, pode dormir com pesadelo, você pode sair do seu corpo com lucidez, ter uma projeção consciente. Enfim, você pode ter uma série de condições fenomênicas que dizem respeito à sua cabeça, a parte onírica. Então vamos entender bem. Uma outra coisa, você olha só para o seu corpo, você tem a visão, que é talvez o sentido mais nobre, mais sério. Tem a audição, tem o tato, que eu pego as coisas, etc. Tal. Tem o processo do olfato, que esse é um dos mais fracos que nós temos, que ser para sentir cheiro. Tem o processo, por exemplo, da gustação, paladar, tudo são sentidos do corpo. Então eu digo para você, eu falei aí umas 4 coisas, veja bem, os atributos conscienciais ou faculdades mentais. Falei dos processos que tem na hora que você vai dormir. Falei dos sentidos do corpo, propriamente dito. Só aí você tem 3. Agora, então, eu comecei a pensar, se tudo é composto e tem várias manifestações, isso tudo pode manifestar simultaneamente. Então, por exemplo, o cara pode chegar perto de uma pessoa e ver uma visão, ele vê a fisionomia dela. Escuta o que ela fala. Sente o perfume que ela está sentindo. Veja bem, ó. Isso aí já tem 3 sentidos funcionando simultaneamente. Então, a partir disso, eu comecei a pensar. Tem fenômenos que são compostos, que eles também atuam ao mesmo tempo. Aí, então, eu comecei a pensar no processo, e realmente tem. Não é só na hora da pessoa dormir. Tem muitos fenômenos nesse sentido. Então, aí nasceu a ideia da pangrafia bem clara na minha cabeça. Então, você está entendendo, né? Quanto mais visão global, maior, isso que eu chamo de cosmovisiologia a pessoa tem, mais ela vai ter noção da realidade ampla, panorâmica, a sua realidade como consciência. Então, nós precisamos de olhar sempre. O que é que a gente tem? Nós estamos tendo uma abordagem muito superficial ou profunda. Quando entra a profundidade, ela fica composta, ela fica sofisticada, ela fica muito mais complexa. Agora, aparentemente, isso é aparência. Nós vivemos no mundo da aparência, chama isso de mega maia. Quer dizer, ilusão. Isso não resolve. O processo é ver a realidade. Então, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa. Coloque o processo no composto, no coletivo, na panorâmica, na cosvisão. Saia da monovisão. E você vai entender o que é a pangrafia. Entende?
Professor. Desculpa, professor. Aqui. Duas perguntas. A primeira, o senhor trouxe agora há pouco o aspecto da eletronórtica, dizendo que a medida... Não sei se eu compreendi bem a sua resposta. O senhor disse que a ciência aos poucos vai ficando pequena. Eu não sei se o senhor poderia aprofundar, o senhor lembra qual foi o a ciência contexto? convencional é a menor que existe por aí afora, porque ela está adstrita ao processo do elétron. Elétron é processo material, isso é bobagem. Nem a consciência não tem elétron. Nós somos um outro troço. Não tem nada a ver com isso. Então ela ficaria pequena à medida que as descobertas... Na medida que eles não estudam a si mesmos. Certo. É nesse contexto. Eles não querem estudar a si próprios. Então, isso é muito pequeno. Agora, a outra pergunta é sobre essa sua tabela aqui na página 31. Sim. Finalzinho dela, do item 17 ao 20. Eu achei a tabela extremamente didática e eu queria só compreender o número 19, a relação que o senhor fez aqui do número 19. Remorso e culpa e responsabilidade do grupo kármica. A responsabilidade do grupo kármico é a hora que a pessoa, em vez de remorso e culpa, ela vai procurar acertar a vida dela com os outros. Remorso e culpa porque ela fez alguma coisa errada. A autoculpa está aí. Agora, então, ela pega a responsabilidade do grupo kármico e vai lá fazer o refazimento, reformar a situação, retificar o que estava errado, melhorar. Nesse sentido. Entende? Isso é a ressexologia mental somática. Discernimento. Agora, o Renato perguntou sobre a hiperressex. Né? Eu queria compreender um pouco mais. A hiperressex. A hiperressex maior que tem é a do serenão para se transformar em consciência livre. Essa é uma boa. Né? Ela é grandinha. Pelo menos na minha terra a gente considera. É um negócio grande. Que a gente nem entende nessa altura, ainda é um processo mateológico para nós. Tá certo? As consciências livres são os governantes do universo? Eu não sei, não. Eu não posso afirmar isso. Porque depois delas deve ter outras coisas. Começa tudo de novo. O meu problema é um só. E eu quero ser consciência livre, hoje ou amanhã. Ou depois de amanhã, ou daqui não sei quando, depende aí do arlindário de vocês. Porque se vocês evoluírem mais depressa, eu vou no vácuo. Vácuo quer dizer, eu vou na rabeira. Eu pego uma carona. De modo que eu estou trabalhando com vocês em meu favor. Não fica pensando que eu faço interassistencialidade real, não faço. Eu estou fazendo um egoísmo enorme, com muita lucidez. Se vocês melhoram, mas não é isso? Se vocês melhoram, eu vou no vácuo. Como é que fica? Se vocês melhoram, vocês não vão ser ingratos. Já começou a mudar. Tudo já mudou aí. Penso que somente ela sabe o que é primo pensene. Assim, minha teoria é que só compreenderemos plenamente quando soubermos tudo o que é das consciências livres. Já que os serenões não interferem no livre-arbítrio e não sabem o que é primo pensene, pedem permissão a um ser superior para lhe livrar os enfermos da expiação. Até um certo ponto. Agora, expiação é um termo difícil. A gente tem que pensar bem nisso. É a pessoa que errou e quebrou o nariz. Ela tem que consertar aquilo ali. O senhor disse há pouco que uma euforia impessoal pode causar muitos problemas. Na tertúlia da última quinta-feira, o senhor disse que a mega euforização pode não fazer bem para determinada pessoa. Sim. Qualquer fenômeno de alta expressão pode liquidar com a pessoa se ela não estiver preparada. Poderia aprofundar as assertivas e, se possível, exemplificar? Vamos supor, uma pessoa, ela está com má intenção faz 6 meses, só pensa naquilo. Ela não quer roubar um banco, mas equivale o que ela está pensando, é um assalto a um banco. Agora, o que se passa? Ela tem uma mulher, que é um homem, ela tem uma mulher, esse homem,
e está apaixonado pela mulher. A mulher vem, então, e começa a falar essas coisas mais evoluídas para ele. Ele não acha jeito de colocar aquilo na vida dele. Ele está pensando 6 meses num negócio de meliante, de bandido, de marginal, e está querendo fazer um processo criminoso. Como é que ele vai encaixar aquilo? Agora, ele tem um problemão, que ele gosta da mulher. E a mulher não sabe nada dos interesses dele em assaltar o banco. Pensa bem, eu estou dando um exemplo da situação. Eu acho que aí nós vamos começar a entender. Então, como é que fica? Dá o filme. No sábado, dia 4, começamos um grupo de estudo da Conscienciologia em minha casa. Seremos de início 8 pessoas. E primeiro estudaremos o seu livro Nossa Evolução. O senhor poderia nos dar algum conselho, orientação? Sim. Depois vocês pegam 700 experimentos. Que esse é o caminho natural das coisas. Né? Agora, ó, estude tudo fazendo crítica, heterocrítica. Desanque contexto. Papel aceita tudo. Não vai no bico do que eu escrevi. Tenho 54 anos e fui do movimento espírita por 4 anos, atuando na condição de médium psicofônica. Por incentivo de meu marido, que não é tenepsista, comecei a fazer tenep faz 4 meses. Ontem, meu amparador comunicou-se pela primeira vez por meio da psicofonia. Gostei muito disso, pois me convenceu de que não era só um pensamento meu. Estive o dia todo com o zumbido no ouvido, e quando entrei no quarto da tenep, o zumbido aumentou. O amparador me disse que tenho muito que aprender, mas que é importante é que tenho boa vontade e persistência. Falou para eu estudar bastante. O amparador pode se comunicar na TENEPS pela psicofonia através de minha boca? Esse tipo de comunicação na TENEPS é comum? Escuta. Aí agora vem uma coisa. Ele se comunicou através de você, e como é que você ficou sabendo que era ele? Você ouviu ele falar através do seu corpo? Ou você gravou o que ele falou? Ou foi alguém que escutou o que ele falou e falou para você? Se ele falou através de você, para você, você devia estar descoincidida. Isso é o fenômeno do monólogo psicofônico. É bom você examinar, porque se você tem monólogo psicofônico, você tem uma série de coisas que você pode avançar muito depressa no processo de parapsiquismo. Monólogo psicofônico não é para qualquer um. Para vocês terem uma ideia, teve gente que eram os maiores cabeças do movimento espírita, que acabaram comigo devido ao monólogo psicofônico que eu falava para eles. Uma maior besteira que tem. Eu já tive isso não sei quantas vezes na minha vida. Então o cara vem lá, a consciência vem e fala através do seu mecanismo da voz para você. Quanta coisa boa eu não recebi de orientação baseada no meu corpo. Porque aí não tem dúvida. Você está ouvindo o que é. Aquilo sai, você escuta. Agora, não é fácil. Não é fácil por quê? Você tem que estar descoincidido com muita lucidez, prestando atenção no que se passa. Não pode estar descoincidido na Itália. Tem que ser ali junto do corpo. Então isso aí é sério. Junto do corpo, devido ao processo da interiorização, todas essas condições são precárias, são difíceis. Professor Valdo, tem que falar, mas ouve com o corpo e fala. Não, você não fala nada, ele que fala. Ele que fala. É ele. Não, sim, mas você deixou mas o corpo, é a passividade ativa. Mas ao mesmo tempo você está com lucidez fora do corpo. Então, mas aí a boca funciona, o teu corpo funciona. Escuta, o cara chega, se incorpora aqui, ó, e domina o meu corpo e fala assim: Valdo, você vai continuar fazendo aquilo que você está fazendo lá de ontem. Não pode parar. Ponha isso na frente do resto. Eu vi tudo fora do corpo. Você entendeu? Isso é um monólogo psicofônico. É uma psicofonia, mas é um monólogo. Porque está falando para você mesmo. A outra consciência. Olha o fenômeno. Quem criou esse fenômeno fui eu, porque ninguém sabia disso. Sr. Valdo, queria voltando aqui ao tema do verbete, queria entender como que a pessoa que alcança a obsolescência psicossomática,
ela consegue se adaptar a viver nessa vida humana, com esses valores da vida humana? Não, aí ela está numa condição, vamos dizer, de de alto nível. Porque ela é a micro-minoria mesmo. Mas não interessa, não interessa. Se você está numa condição íntima melhor, não interessa se você é a única do mundo. Isso é ótimo. Tudo favorece você. Você pode discernir os outros, ver com calma, selecionar as coisas. Isso não é problema. Você já pensou? Você recebeu um diploma na universidade, é um problemão que você arranjou. Recebeu um diploma. Não, não é. Isso é para abrir seu caminho, seu destino, sua vida, sua profissão. É positivo. Então a mesma coisa é o processo aqui da obsolescência psicossomática. A hora que você põe o troço todo no mental soma, quem nunca mais em primeiro lugar é você. Não é problema isso. Não, eu entendo. Agora, ó, não é problema por quê? Presta atenção, Silene. Olha só, presta atenção. Negócio sério. Não é porque no mental soma você tem discernimento para saber o que presta e o que não presta. Se você recebeu uma coisa que é boa, que presta, o que você vai reclamar? Não tem nada para reclamar. É tudo bom. E outra coisa, você vai saber aplicar aquilo. Você já tem lucidez de discernimento. Como é que faz? Agora, ó, o pior da história, não adianta tergiversar, não adianta vacilar, não adianta saltar de banda, não adianta tirar o corpo fora. A realidade está aí. O problema todo é o seguinte, na hora que você começa a ter mais lucidez mental somática, você vai querer aplicar essa lucidez em tudo na sua vida, sem exceção. E outra coisa, no início é um problemão. Né? É isso que eu quero que você fale. No início é um problema. Aí. No início. Mas é esse início aí. Que a pessoa tem que aplicar, ela tem que ver. Porque vai ela vai entrar em choque com certas pessoas, com certos ambientes, com determinadas manifestações ou hábitos da pessoa, certas rotinas que ela tem. Mas isso, tudo que é novo, cria esse problema, né? O que a pessoa pode fazer nessa fase de transição? Nós não devemos é o seguinte, é criar problema com isso. Isso é o máximo. Que venha. Isso é o máximo. Resolver esses problemas é o secundário, isso é bobaginha. O problema é alcançar essa condição. Agora, eu acho que uma boa parte de todo mundo devia de vez em quando pensar. Nós estamos aqui hoje, já vamos encerrar agora no dia 30, o semestre inteiro desse ano, 6 meses. A hora que chegar no dia 30 agora de junho, faça um levantamento. O que é que eu já estou seguindo o discernimento mental soma? O que é que eu ainda estou escrava da falta de discernimento do psicossoma? Isso é uma boa. Olha os fatos. O que a pessoa fez? Isso aí pode dar muita ideia boa. Vale a pena. Sim. Na tabela da página 30, queria que o senhor pudesse comentar alguma coisa sobre o item 10 e o 14. 10. Na obsolescência psicossomática, é a indiferença e o desdém. Quer dizer, uma banana geral que a pessoa está dando para as coisas. E agora, na ressexologia, é a omni-empatia. Então, essa por exemplo, aqui, ó, eu dou banana para os outros, mas eu acolho todo mundo que aparece. Eu não fecho a porta para ninguém. Isso tudo é sexologia mental somática. Agora, é lógico, se uma pessoa está falando besteira, ou está, vamos dizer, insistindo naquela tolice, eu tenho que falar que aquilo é besteira e dar uma banana para ela. Você está entendendo? Isso não tem jeito, isso faz parte. Mas agora, dentro de mim, eu procuro chegar nisso aqui, a omni-empatia. Eu vejo o lado melhor da pessoa, vamos fazer força, insistir com ela. Por isso que eu falo, às vezes, nos lugares que eu estou, eu sou a última pessoa a largar a outra. Todo mundo já jogou fora. Mandou aquela pessoa para a rua.
Eu falo assim, não, espera, não sei ir para lá, eu vou com você, peraí, vamos conversar aqui. Quantas vezes eu já não fiz isso? Para ver até o último restinho que pode, às vezes ainda tem um pouquinho que, às vezes não vai dar certo. Agora, tem casos que, bobagem, né? Infrutífero, você vai perder tempo, não tem saída. Quando é assim, já deixa para lá logo, não tem jeito. Aí é aquilo que eu falo, desdém, que eu falo é o seguinte, a gente se encontra pelas quebradas da evolução no futuro, vamos ver. Ele não sabe para onde vai. Agora, eu falando nisso, eu às vezes fico meio assim, pelo seguinte, eu vi os caras que estão sendo transmigrados, né? Então, por exemplo, aqueles que eu conheci que foram embora, como é que fica? Como é que fica isso? Outra coisa, tem um outro aspecto dessa questão, né? Em vez de ter uma consciência que seja atrasada, tem uma que é evoluída. Então, é aquele negócio meu com o processo do serenão. Eu queria encontrar com o serenão, eu nação e falei, não perca tempo, que besteira é essa? Ele não está aqui mais, já foi embora, ele é consciência livre atualmente. E eu? Ele não me avisou. Devia ter me avisado. Aí, não avisou também o Roberto, devia ter avisado o Roberto. Que negócio é esse? Foi uma falta de fraternidade por parte dele. Mas olha, não é o máximo isso? Você pensar numa coisa dessa? Quer dizer, tanto para baixo como para cima, tanto decrescente quanto ascendente, tanto regressivo quanto evolutivo, nós temos essas condições. E você está no meio. Você entendeu isso, Renato? Entendi. E o 14, sobre esse heteroperdoamento. Mágoa e ressentimento e heteroperdoamento universal. Sei, essa aqui eu já escrevi dezenas de verbetes falando dessa coisa. Mágoa e ressentimento é uma das maiores burrices que as pessoas têm. Em matéria de psicossoma, das piores coisas que tem. Aqui entra melindre, você está entendendo? Entra uma série de condições aqui, na mágoa e no ressentimento. A suscetibilidade, que é o nome. Se o cara é granfino, você fala em suscetibilidade. Se ele não é granfino, você fala em mágoa. Entende? Mas é isso. Agora, o heteroperdoamento universal é o que a gente precisa. Então, quem perdoa não tem mágoa nem ressentimento. Quer dizer, se a pessoa ainda tem algum ressentimento, é porque não houve perdão, né? Não houve perdão e outra coisa, ela é um bicho. Ela é um bicho. Por quê? Ela deve estar pensando em represália, vingança, princípio de talião. Entende? Tem um monte de nomes sobre esse processo da represália. É a vingança. Isso é horrível. O negócio não é fácil. Você entendeu, né? Esse nível aí. Paulo, você podia aprofundar o diálogo, o monólogo psicofônico? A gente fala sozinho e tem certeza que é uma consciência, é isso? A gente não é só pensamento. Certeza você tem. Agora, certeza você tem que é uma consciência. A única coisa que você precisa ter certeza absoluta é se é uma consciência amparadora. Bom, isso aqui é outra coisa, porque tem alguém falando pelo seu corpo. Você sabe que não é você, Walter. Ali não tem jeito. O fenômeno é preto no branco. É um soco na cara. Quando a gente ouve e não fala, é outro fenômeno. Né? Aí você fala. Onde é que foi que eu estudei o monólogo psicofônico? Foi na época do Zéfiro. Você está entendendo, chefe? Foi na época do Zéfiro. Agora veja, em 100 condições que você tentava fazer o monólogo, você conseguia às vezes uma. É muito difícil. Entende? Porque o processo era o seguinte, eu, como Zéfiro, chegava, me apossava do corpo da pessoa e falava para ela. A hora que você falava, ela não está escutando nada, ela está sem lucidez. Agora, a gente trabalhava com a pessoa, dava muita energia, então eu falo assim, não, hoje ela está no dia máximo dela. É o máximo, vamos ver. Nada. Não adianta. Então, manter a lucidez, quando a consciência sai do holossoma, é um problemão. Agora, só uma pergunta. Esse monólogo ele pode ser consciente
e inconsciente também? Não existe isso. Não é só consciente. Não, para ser fenômeno você tem que ter lucidez de um lado e do outro, né? Não, como é que é? E outra coisa, são só duas consciências. Uma consciência e uma consciência, não é nada. E um corpo só. Agora isso, gente, vocês há de ver amigos meus que estudou tudo sobre Allan Kardec, sabia todos os fenômenos. Aí eu virei para ele e falei assim, vem cá, só porque Allan Kardec não falou nada sobre isso, não existe o fenômeno, é isso? Vocês são os bobocas. Isso no Espiritismo, falei isso, não sei quantas vezes. Teve um cara que queria brigar comigo por causa disso. Teve um outro que é da federação que me deu conta danada de falar nisso. Não toca nesse assunto. Federação. O que você queria? Do monólogo. Você falou assim, que a pessoa que consegue isso, ela vai desenvolver um monte de coisa. Então fala mais assim, que... Ela vai desenvolver pelo seguinte, ela começa a ter uma segurança imensa dentro do parapsiquismo. Por quê? Ela começa a ter já a ideia, ela vai entender o que é o processo, por exemplo, da OFIEX, o que é o problema da semiconsciex, o que é o caso, por exemplo, da, vamos dizer, a mini peça autolúcida dentro do maxi-mecanismo. Uma pessoa dessa, ela vai entender isso tudo com uma clareza total. Agora, o que é isso? É a multidimensionalidade. Ou, se você quiser, a interdimensionalidade. Agora, o que a gente fala é o seguinte, tem lógica ou não tem? Nós temos que estudar isso aí para ver. O problema da pessoa. Pode se virar. Tem muita coisa para estudar aí. Agora, eu sei que esse fenômeno era um problema porque me deu problema no Espiritismo. Os passos para o escuro, não. Mas também ninguém queria seguir. Que é a TENEPS. Agora, esse aí não. Muita gente dava conta. Agora, o processo todo é esse. O Espiritismo procura depreciar a pessoa humana. E só chama atenção para o espírito superior, comunicante. No caso aí, colocou a pessoa humana junto, no mesmo nível. Eu expliquei isso tudo. Eu fiz palestra explicando isso tudo. Falei assim, não adianta que aqui tem muita gente que não quer pensar com lucidez, com racionalidade. Então não adianta, tudo fanático. Agora, gente que estudou muito, que escreveu vários livros, tudo isso me dava conta. Então, assim, me apresenta só alguma coisa do fenômeno que seja irracional. Nada. Ninguém nunca apresentou nada. Agora, eu vi para ele e falei assim, eu já vivenciei isso, como é que você sai dessa? Agora, eu comecei a vivenciar isso mais quando eu comecei a desenvolver a psicografia e que apareceu lá os lápis dançando na minha frente, foi naquela época, eu era rapazinho ainda. Essa turma dava conta, não pela lógica em si, mas por algum... Pelo fanatismo por causa de Allan Kardec. Tem muitos desses caras que só pensam aquilo que está no livro dos médiuns. Se o fenômeno não está lá, ele não admite. Não admite que pode ter mais alguma coisa além daquilo? Não pode ser, só aquilo. Allan Kardec não falou. São os bobos. Né? Agora eu vi aquilo e ficava compadecido e lastimava a situação. Eu não podia fazer nada. Aí eu chegava e fazia assim, ficar de olho para ver o que dava. Vamos ver essa meninada. Até quando eu vou ficar nesse jardim da infância? Não é fácil. Mas, Valdo, eles nunca admitiram que poderia existir consciência mais evoluída dentro de uma escala evolutiva? Não, eles não acham que é consciência evoluída. Só o espírito comunicante é que é elevado. Espírito elevado é só o desencarnado. Encarnado não é. Na verdade, tem muita gente que acha que espírito é só desencarnado. Você não é. Você é um bicho. Você é um animal. Acabou. É muita gente assim. Por exemplo, se há de ver quando acharam ruim na federação, que eu falei, não, eu vou escrever agora livro da minha lavra, da minha cabeça, não é psicografado. Ah, não, mas isso é uma regressão. Cada bobagem que eu vi.
Dá pena. Agora, tudo é o fanatismo. O espiritismo tem muito fanatismo. É muito mais que vocês pensam. Precisa de entrar lá para a pessoa conviver, para ver o nível de fanatismo que tem. Eu nunca desejei relacionar os fanatismos das coisas que eu vi para não criar problema, porque em vez de ajudar ia piorar mais. Só de eu sair de lá, eu já mostrei que tinha alguma coisa errada, porque senão eu ficaria lá. Então, com isso, eu não quis escrever nada para fazer uma revisão do processo espírita, das coisas mais bravas que tem. Eu não quis. Para não perder tempo com isso. Mas uma ou outra coisa eu já escrevi sobre o assunto. Tem umas coisas que você não pode deixar. Professor, sobre o monólogo, a pessoa que desenvolveu isto, querendo ou não, ela acabou desenvolvendo durante as vidas dela, ela pode tirar proveito disso de alguma forma? Tem algum proveito pessoal? Ou a pessoa tem que focar? Eu te pergunto, um fenômeno parapsíquico, você pode tirar proveito dele? É Sim. Lógico. Mas é que o monólogo... É muito superior a qualquer fenômeno físico, qualquer Sim. fenômeno parapsíquico. Se ele tem alcance, se tem aplicação, se ele é evolutivo, bolas. O resto é comer, dormir, falar, isso é besteira. Esse fenômeno da fala, fenômeno Sim. da comida, gastrosômico, isso é besteira. Agora, o parafenômeno, o parafato, se ele é de alto alcance, bolas. O que isso não faz na vida da pessoa? Pode mudar tudo. Porque... E é o que a gente está falando aqui. Sim. A ressexologia. Porque a pessoa tem que ter um nível de discernimento para identificar o que é falado, a consciência que Não, chega. Com o tempo você vai estudando tudo, mas é que na prática tem os aspectos que são assim, vamos dizer, acachapantes, liquida com o assunto. Vem a consciência e fala um negócio, só você pensou. Como é que ela ficou sabendo daquilo? Você não falou aquilo para ninguém. E ela fala o número, ou fala o nome, ou fala a data, fala tudo em cima do lance. Como é que fica isso? É só você que pensou naquilo, mas você descartou o pensamento. Não deixa. Tem que pensar isso oportunamente. Não falou nada com ninguém. E a consciência vem, através do seu corpo, começa a falar sobre o assunto. O pior da história. Depois ela fala assim, quem inspirou você, que te deu a chega extrafísica, fui eu. Aí você fica com a cara de tacho, vendendo cara de paisagem, né? Professor, aqui nesse caso, durante a TENEPS, há uma probabilidade maior de poder acontecer um monólogo, né? Esse monólogo psicofônico, né? Porque você está ali... A hora que a pessoa está desenvolvendo o processo do intercâmbio com o amparador da TENEPS, um amparador de função, tudo pode acontecer. Isso aí seria um máximo, né? um must, uma coisa de alto nível. Porque nesse caso o amparador está dando uma oportunidade para você de um contato mais direto, mais factível. Você pode estar certo, a maioria dos amparadores desejariam fazer isso com todo mundo. O processo é a dificuldade. E a dificuldade não é deles, é da consciência. Então, isso tudo a gente tem que pensar. Agora, por exemplo, eu já falei muito em monólogo, já escrevi sobre isso, fiz classificação para chamar a atenção, entende? Agora, na minha vida, eu já vi algumas pessoas que tiveram monólogo de alto nível. E outra coisa, as que tiveram melhores até hoje foram mulheres. Tudo por quê? Porque a tendência é a mulher ser melhor em psicofonia do que o homem. Estudo, eu já tirei conclusão há 50 anos. Não, em parte é, mas não é isso. É porque ela é mais dócil. Ela faz a passividade ativa com lucidez. Entende? Eu vi médios fora de série nesse assunto. Médio que tão mal se comunicava. Entende? Fora de série. Só uma sugestão na estrangeirismologia. Seria possível colocar ali, talvez, turnover evolutiva, como se fosse uma mudança? Você anota isso aí para nós, aí, que está falando? E, finalmente, professor, na tabela, ela basicamente faz uma conscienciometria aqui também, né? Você pode aproveitar, como o senhor comentou, o que eu já estou conseguindo, né? De repente, você poderia... Qual é o seu fôlego hoje?
gente poderia analisar item por item, verificando em que percentual a gente consegue ou não chegar nesses níveis. Poderia ser uma maneira, de repente, de conscienciometria? Não há dúvida. Aqui tem muita coisa clara. Né? Tem detalhes também. Você vê as coisas que estão entre parênteses, para a pessoa pensar. Isso amplia e aprofunda a ideia. Essa tabela tem 20 itens, mas pequeninas. Resolve. Porque eu pensei, de repente, como o senhor colocou ali, mágoa, ressentimento versus heteroperdoamento, poderia ter alguma coisa tipo autoculpa e autoimperdoador, por exemplo, né? Mas isso tudo é a mesma coisa que você está falando. Mais ou você menos. Está trocando 6 por meia dúzia. Isso é semântica. Mas é por aí, mais ou menos, né? Você quer falar? Disse que os amparadores desejariam fazer o fenômeno do monólogo psicofônico com mais pessoas, mas a maior dificuldade está na consciência. O que mais dificulta no temperamento ou na manifestação da consciência esse a descoincidência virgem. É a dificuldade de descoincidir. De descoincidência. A dificuldade da passividade. É isso. É a pessoa descoincidir e ficar virgem ali junto. Tá. E outra coisa, ficar descoincidida perto do corpo é mais difícil ainda, devido à interiorização. Que a tendência da consciência projetada é voltar para o corpo quando está perto, devido ao holopensene que está ali. A atração que existe nisso. Você entende? Entendo. Tem algum atributo intraconsciencial, da consim, que ajudaria a mais? Parafenomenologia. Não, mas tem que estudar muito, tem que estudar muito. Tem que estudar mais isso. É isso que eu falei com o Gabriel. Estuda muito, você pode chegar nisso. Então, através do fenômeno, que a pessoa vai ficando mais lúcida, tem facilidade de ficar mais lúcida. Agora, fenômeno, a pessoa tem que estudar com profundidade. Olhar tudo até não entender. Ver detalhes de cada fenômeno, depois entrosar um com o outro. Quando você fala isso tudo... Ver, por exemplo, a classificação do povo todo, Bolzano, Richer, esse povo todo que eu estou fazendo classificação. E você vai ver que é tudo pequenininho, muito fraco ainda. Entende? Olha as que eu fiz, por exemplo, do projeções da projeciologia. É por aí, a pessoa tem que começar a entender isso. Agora, o monólogo psicofônico é um processo sui generis, difícil, que você não tem bibliografia disso. É só eu que já escrevi sobre isso, não tem ninguém. E eu desafio vocês, e quem quiser mais que aparecer por aí, a dizer que o fenômeno não existe, ou que ele seja irracional ou ilógico. Só de pensar você vai ver que ele é real. Como é que fica? Professor, na página 29, paradoxologia, esse segundo paradoxo, que o da mais avançada manifestação de afeto não ser emocional. A maior manifestação de afeto não é emocional, é de discernimento. É uma composição na sua cabeça, com muita lógica, que você vai ajudar a pessoa pela racionalidade. Aonde nós precisamos mais disso é na constituição da dupla evolutiva. Então você escolher a duplista. Você escolheu baseado em quê? A maioria entra na dupla evolutiva por sexo. Não é bem afeto, é pior, é sexo. No entanto, o ideal é entrar pelo discernimento evolutivo. Isso é que é o certo. As pessoas já vieram para mim e falam assim, o que você acha de escolher a minha duplista pelo computador? Eu falo assim, não adianta nada se você não tiver orientação. Computador é um troço que você faz, as pessoas fazem, isso é besteira. Você tem que discernir por você, através do mental soma. Olha a racionalidade. Pondera, olha o equilíbrio. Veja a lógica. Agora, mas essa comparação aí sobre o afeto... Afetividade é um negócio muito próximo da sexualidade. Agora, discernimento é uma coisa que está dentro do universo da racionalidade.
Sexo, antes de mais nada, é um processo do corpo humano, só do corpo humano, não é da consciência. Então é um processo animal. Discernimento é uma coisa que sub-humano não tem. E, vamos dizer, a maioria dos humanos também ainda não tem, aqui nesse planeta. Então você veja a diferença imensa que tem uma coisa com a outra. É uma loucura. Agora, você escolher sua dupla evolutiva para assistir a duplista. Isso é discernimento. Conclusão, Renato. Você vai encontrar um cara que você acha que ele é evoluciólogo. Pela mulher dele, você pode falar se ele é evoluciólogo ou não. Se ele arranjou a mulher que ele tira partido dela mais do que aquilo que ele dá, ele não é evoluciólogo. O que vocês acham? Isso aqui eu estou dando um exemplo brabo. O que vocês acham? Tem lógica? Você entendeu, Renato? Você pode dar um exemplo, você pode arranjar 1000 exemplos desse tipo. Tudo quanto é jeito. Agora, nesse exemplo aí, ele não sentiria, sei lá, algum tipo de insatisfação, por exemplo? Explica para ele, vai, o que você acha? O Mário vai dar uma opinião sobre o assunto. Se ele já faz de caso pensado, a satisfação é máxima. Ele já escolhe esse trabalho, esse desafio. Não tem jeito de fugir disso. Só tem prazer com isso, por estar podendo ajudar efetivamente. Porque isso ele sabe que é o prioritário, é o melhor, é o ideal, ele está na ponta. Agora, conclusão. Na próxima vida, quando eu ver vocês, eu vou perguntar, quem é que é a sua duplista, o seu duplista? Se ele for superior a vocês em matéria de chutança, vampirismo e outras coisas mais, eu vou riscar vocês do mapa. Vocês estão entendendo, né? A pessoa no nível de vocês, vocês têm que ter um duplista, uma duplista que vocês assistem. Deve ter no mínimo um pouquinho inferior a vocês, que vocês são da ponta, vocês são das cabeceiras. Não é que faz? Agora, essa vida eu ainda não posso falar nisso, porque primeiro curso intermissivo, primeira vida que vocês têm depois disso. Mas eu acho que na próxima a gente já pode apertar a cabeça de vocês. Tem lógica isso? Alguma? Tem? Eu acho que tem, né? A lógica é muito séria, né? Ô Cris, o que você acha? Já identifiquei que para realizar uma recim de forma teática, é preciso manter o tempo todo a linearidade autopensênica. Na verdade, não é só isso, não. A linearidade, para você fazer a maior parte das coisas avançadas, tem que estar em tudo. O que fazer quando se tem obsolescência psicossomática relacionada ao fato de ser extremamente sentimental e orgulhoso? Não, se a pessoa é sentimental e orgulhosa, acabou. Ela só deve pensar nisso para acabar com isso o tempo todo. Olhar, a hora que acaba o dia, ela perguntar para ela, o que eu fui boboca com meu orgulho hoje? E ela combater aquilo, fazer uma listagem da linha de combate ao orgulho. O orgulho é o elemento, vamos dizer, irmão gêmeo, sabe? Do egoísmo. Então é preciso a pessoa ver como é que fica. E é um processo do umbigo, que é o umbigão, como é que fica? Do egão, que é o egão, o ego. Com que idade um serenão tem plena consciência de quem ele é? Ele acelera a sua maturidade biológica. Escuta, o serenão sabe sempre que ele é serenão. Até, está vendo como é que é difícil o povo entender o processo da vida fetal? Gente, eu falo isso aqui quase toda semana. Por quê, hein? Eu ainda não entendi. Talvez eu esteja falando errado, eu preciso fazer outra abordagem para entender, né? Falar assim, olha aqui,
Vida fetal é a hora que você é um vegetal, você não sabe nada. Vida fetal, feto. O serenão tem lucidez com aquilo. Entenda bem. Ele não perde o processo da maturidade dele. E olha, vocês todos vão caminhar para isso. Eu ainda demoro um pouco, mas estou no caminho. Minha dupla possui um cargo de liderança na IC, em que somos voluntários. Este cargo tem atraído muito assédio e eu tenho sido alvo dos ataques. Não vejo profilaxia e prevenção por parte de minha dupla, e sozinho não tenho dado conta do recado. Em muitos casos não consigo limpar o processo e acabo entrando no vácuo do assédio. A pressão está muito grande. Didaticamente, o que posso fazer para mudar a situação e atuar de maneira mais eficaz? É sustentar o processo com testosterona. Afinal de contas, vamos dar um jeito. Se você não tem testosterona, usa o estrogênio. Mas tem que dar um jeito nisso. Como é que faz? Não pode deixar a peteca cair. O que você acha, Mário? O que eu vou falar aí? Tem que avaliar também se ele não está com inveja do carro da esposa, né? Também tem que... precisa saber, né? Trabalhar junto e ajudar naquilo que for possível. É uma mulher que está falando do homem. Também, não importa, né? Gostaria que o senhor aprofundasse a questão da teletransportação. Tenho alguma experiência desse tipo, mas não consigo repeti-la pela minha vontade. O senhor pode explicar? Olha, tira o cavalo da chuva. Efeito físico a gente não consegue fazer por a gente. Se você entender bem quem é evoluciólogo, serenão, os seus, vamos dizer, amparadores de função, pode ser que você vai conseguir alguma coisa. Mas agora, querer fazer por você, isso seria mesmo caso de eu chegar aqui e falar assim, olha, observa bem que nós vamos materializar aqui ectoplasma. Isso é bobagem, não está na minha mão. Isso aí é um negócio complexíssimo, que exige muita energia, com muita gente funcionando. Eles é que comandam isso. E nessas últimas décadas, eles não tiveram muito interesse em mexer com o processo de ectoplastia, assim, de materialização, não. É só esporadicamente. Mas de uma maneira continuada é difícil. Confirmando a pergunta anterior, foi o que o professor disse. O amparador falou pela minha boca e não tem certeza de estar descoincidida. Ele falou seu nome e disse que era meu amparador. Sei que não era eu falando, mas estava ouvindo minha própria voz. Isso é monólogo psicofônico. Fica de olho, vamos ver se acontece de novo. E você anota tudo depois. Olha bem como é que é, mas tudo indica que é monólogo. Sim. Na tabelologia, página 30, item 8, entusiasmo e excitação. Como transformar essa condição psicossomática para a condição mental somática da mega euforização, que é o que nós estamos falando aqui. No item 2, como mudar ansiedade e medo em ousadia cosmoética. Olha, o processo é só a pessoa pensar. Ousadia e medo mostra que a pessoa é insuficiente em matéria de conhecimento. Ela precisa de conhecer mais as coisas para acabar com o medo. Agora, nessa questão de entusiasmo e excitação, é um problema de adolescente ou de infância. O problema é a mega euforização pessoal, aonde a pessoa tem lucidez daquilo que ela fala e ela caminha mais firme dentro do processo. A mega euforização, quase sempre, a hora que a pessoa domina, ela quer distribuir isso para os outros, para não ficar só com ela. O senhor conhece a consciência Oswaldo Polidoro? Se conhece, o que pensa a respeito do que ele disse quando era consciente? Olha, foi um dos médicos mais bobocas que eu vi na minha vida, foi o Oswaldo Polidoro. Eu estou falando que na época do Espiritismo já falava isso. É muita besteira que ele recebeu e que ele falava. Esse é o Oswaldo Polidoro. Muita bobagem que tem. Agora, no movimento espírita, a maioria sabia disso. É tanto que você não vê falar muito nele. Totalmente não vê mais nada. O senhor pouco falou sobre os fenômenos, para a gente conjuminar os fenômenos, desenvolver e conjuminar eles. Qual, dentro do nosso temperamento pessoal, como a gente deve encontrar o primeiro fenômeno, assim, o fenômeno mais relevante para a gente desenvolver, para a gente investir? Não, escuta.
Os fenômenos mais relevantes é só a pessoa ponderar aquilo que, através do fenômeno, ela pode ajudar os outros. Aquele que permite ajudar maior número de pessoas de uma maneira eficaz é o melhor fenômeno. Então, a partir dessa premissa, você pode classificar os fenômenos que você tem. Qual o melhor fenômeno que você tem? Examina. Entende? Começa pela esterilização de energia, a TENEPS, e por aí vai. A coisa vai longe. Assim, diz assim, isso tudo pesa na balança. É por aí que a pessoa vai ver o caminho, o tamanho. Entende? Agora, cada um tem que ver. Agora, todo fenômeno, a pessoa pode fazer um balanço da vantagem daquele fenômeno em matéria de interassistencialidade. Se ela sabe, ela já viu o que interessa e o que não interessa, o que pode descartar e o que é bom você insistir. Por exemplo, vamos supor, a clarividência como fenômeno. De que forma a gente pode exteriorizar energia, pode ter, né, vários tipos de percepções. Tem muita coisa. Agora, por exemplo, chega num ponto que às vezes aquilo fica complexo, complicado, a pessoa tem que estudar muito. Por exemplo, uma aparição hipnopômpica, até um certo ponto, é um processo de clarividência. Mas às vezes acontece um caso desse e você não sabe como interpretar. Então isso você tem que anotar e ver com o tempo o que acontece. Eu, com toda a experiência que eu tenho de 6 décadas desse processo de parapsiquismo ali, vivenciando o processo, tem muito fenômeno que acontece que eu ainda não entendo nada. Processo consciencial é aquilo que eu falo para vocês, é muito complexo tudo. A gente tem que estudar, tem saída. Agora, por exemplo, um fenômeno desse é uma coisa tão simples. A pessoa vai acordando quando ela vê uma consciência na frente dela. Agora, a primeira pergunta que eu faço assim, para encasquetar a pessoa, quando ela começa a ter isso, é o seguinte: você não acha estranho que você já teve 5 dessas aparições e todas elas eram conscientes? Por que, por exemplo, que nunca apareceu um etagé, ou um armário, ou, entendeu? Por que pessoa? Não é de encabular qualquer um esse processo? Pensa nisso. Por quê? Encabular assim, por que é que aparecem pessoas e não aparece, por exemplo, uma joia brilhante na minha frente? Não, é pessoa. É uma consciência. Então aquilo mostra inteligência, já está sendo feito com objetivo, tem uma meta bem determinada. A coisa é mais do que lógica, é uma coisa inteligente. Não estão brincando com isso. Eu tenho uma série dessas ultimamente, aí nesses últimos meses. Todas elas tiveram pessoa. Agora, teve uma que me encabulou mais, que eu não sei o que é. Que tinha uma mulher atrás e um menino na frente. E ele estava em cima de uma carteira escrevendo. Agora, por exemplo, não era clarividência viajoura, que eu vi isso dentro do meu quarto, estava muito consciente. Já tinha voltado para o corpo e vi aquilo. E uma coisa muito interessante, estava na direção da cama, onde eu estava deitado, o lugar que eu deito na cama. Lá em cima da parede, do jeito que estava, encaixou tudo lá dentro. Eu nunca vi uma coisa dessa, eu não sei porquê. Quer dizer, até que ponto que eles arranjaram a energia, que é a chamada energia da matéria, energia dos ângulos do processo, dos objetos. Você sabe que tem isso. Para canalizar aquilo para fazer o processo. Eu não sei. Agora, eu anotei tudo. Se amanhã acontecer alguma coisa, eu vou ver o que é. Agora, existem essas aparições que são mais ou menos estáticas, que ela ri para você, ou faz apenas um processo para mostrar um gesto, alguma coisa nesse sentido. E existem aquelas que são em movimento, elas são dinâmicas. Agora, recentemente eu vi 2 pessoas passando assim, como se estivesse andando na minha frente, foi andando subindo.
Então, isso tudo é fato. Não adianta. Eu tenho muita experiência disso, não vou me iludir com essas bobagens, porque tudo quanto é fenômeno desse jeito eu já vi. Você entende? Então, como é que fica? Agora, eu não vou perguntar para o amparador o que é, eu deixo acontecer, vamos ver. Se tiver interesse em eu saber o que é, eu vou saber. Isso é igual o caso. Por que a monja apareceu na idade de adolescente quando era minha filha? Por quê? Ela quer chamar a atenção de quê? Mas o senhor sabe, nessa aparição do menino escrevendo, se eles tinham consciência do senhor ali, não? Não, porque eles olharam para mim. Principalmente o menino que está na frente, ele estava escrevendo e olhou para mim. Mostrou que estava sabendo que eu estava ali. Entende? Não é clarividência viajoura. Clarividência viajoura, você vai lá no lugar e vê, depois você volta. O negócio é no meu quarto. Outra coisa, o meu quarto, ele é excêntrico. O processo em cima tem um puxado. Sabe aquele negócio de puxadinho no Brasil? Nossa casa é toda feita de puxadinho. Ela é a 5ª casa de puxadinho que foi feita. Então o que se passa? O quarto, ele tem um pé direito muito alto do lado direito da minha cama. E tem um pé direito baixíssimo do lado esquerdo. Pra você ter uma ideia. Entendeu? Parece aqueles estúdios da Europa, de Paris. Entende? Agora, naquela repartição entre o quarto que sobe e o outro que desce, é que aconteceu o processo. O encaixe é perfeito das carteiras que eu estava estudando, estava escrevendo. Agora, o que eu queria dizer com aquele negócio de escrever? Que com consciência avançada não precisa estar escrevendo nada. Ela queria mostrar uma cena. Baseada em quê? Eu não sei. Entende? Então, no caso desse fenômeno, o senhor não conseguiu ainda entender o conteúdo? Não. Nesse caso, não. Tem muita coisa que eu não sei. Agora, deixa para lá. Se for importante, um dia eles vão falar o que é. Não tem nada. Uma outra coisa. Eu sei que tudo isso é positivo, porque todos esses fenômenos eu recebo um banho de energia imenso. Não tem nada negativo. E outra coisa, eu tenho uma sinalética que não falha nisso aí. É muita experiência de décadas. Eu sei o que é bom e o que não é. Não adianta. Não vem que não tem. Por exemplo, eu posso estar trabalhando num negócio, eu sei a hora que pode haver intervalo de consciência doente, consciência boa, consciência doente, consciência boa. Eu sei tudo, um depois do outro. Tudo consecutivo assim. Não dá para me tapear nisso aí. Entende? Se eu estiver lúcido, acabou. Agora, por exemplo, não vai me pegar se eu estou ainda sonolento, estou ainda acordando, uma coisa, isso aí é outra coisa. Estou na hipnagogia, isso é outra coisa. Estou falando na hora que eu estou lúcido. Se eu estou lúcido, não tem jeito. Eu vou usar o que eu tenho. Outra coisa. Corpo não interessa para nós. Por exemplo, você já deve ter percebido que eu estou aqui com alergia danada, que eu peguei anteontem no negócio aí. Agora, quando acontece isso, eu tenho que usar o negócio para rinite alérgica, aquele negócio, e tomo também alguma coisa para alergia, tipo o Alegra D. Agora, a Alegra D eu mastigo antes de engolir, porque senão ela sai do jeito que entrou. Que ela é feita de 2 pedaços, e aquilo parece que está blindado. É um problemão. Mas funciona, você está entendendo? É boa. Agora veja, numa condição dessa, isso não perturba o meu trabalho. Essa noite eu já trabalhei um monte, estou fazendo um verbete novo, grandão lá, que está me dando um trabalho enorme. Sem nada. Isso aí não me perturba. Outra coisa, eu não tenho febre, não tenho essas coisas. Porque não chega a ser resfriado, o processo é alergia mesmo. Agora, eu não sei o que é pior, se é resfriado ou se é alergia. Isso depende da pessoa, né? Mas isso não interfere nos meus processos para o psiquismo. É muito pouco. Se eu me ausento do processo, deixa para lá. Ó, o corpo, você fica por aí que eu não quero saber. Vamos embora. Tchau. Até daqui a pouco. Você entendeu, então, né, o processo fenômeno, como é que nós estamos, o nível disso, como é que é? O que eu penso, a minha dificuldade é, por exemplo, na hora de priorizar, fora ver as mobilizações básicas, no caso é priorizar o que priorizar.
priorizar o que dá efeito maior, o que dá resultado, o que rende mais evolutivamente. Olha isso. Não há dúvida. Se a pessoa pensar, ela sempre vai saber o que é o melhor. Não há erro nisso. 5 horas de reflexão nisso, então. Pois é, vamos pensar. Você agora que está começando a estudar mais o detalhismo, você vai longe nisso. Esse detalhismo que você olha um texto para ver onde é que tem 2 espaços, você tem que aplicar nesse fenômeno todo. Senão não adianta. É aquilo que eu chamo, você tem que ver qual psicossoma do pingo do I. Está entendendo? Isso é o máximo que a gente pode chegar lá. E tudo isso é possível, você sabe. Né? Tudo é possível. Agora, outra coisa também é o seguinte, é necessário haver elaboração, elucubração. É preciso a pessoa pensar em matéria de fenômeno para que ela possa aprofundar os processos. O fenômeno, por exemplo, de modo geral, eu não dou muito valor. Mas agora o conteúdo do fenômeno pode ajudar demais a evolução dos outros. Então a gente não pode desprezar também. Você está entendendo? Agora o fenômeno, pela sua espetacularização, para mim não vale nada. Não é por aí. O que eu quero ver é o seguinte, qual a aplicação que você tem dele? O que ele fez de bom? Quantas pessoas? De que modo? Por quê? Isso aqui é importante. Agora, o espetáculo, o fantástico, o maravilhoso, lindo, maravilhoso, aquele negócio da televisão, isso não vale nada para mim. Não é por aí. Então, por exemplo, um fenômeno que às vezes eu dou muito valor é a esterilização de energia. Chega uma pessoa, ela nunca sentiu energia. Você começa a trabalhar com ela, daqui a pouco ela começa a sentir alguma coisa. Alguns vislumbres da história. Isso é uma grande coisa. Você está desasnando uma pessoa que é totalmente fechada, trancada. Você está tirando a pessoa do buraco. E outra coisa, isso apenas pela energia, esterilização de energia. Então, em tese, do ponto de vista de assistência, talvez a esterilização de energia seja um dos fenômenos mais sérios que nós temos na vida humana. E ninguém dá valor para isso. Entende? É esse que eu jogo energia aqui, a distância, isso aí. Agora, o problema nosso é ponderar, refletir sobre as vantagens e desvantagens de cada conteúdo de fenômeno, de parafenômeno, de parafato. Aí nós chegamos lá. O senhor comenta na paradoxologia também a questão do paradoxo de que quando a gente consegue deixar o veículo no seu máximo, no seu ápice de evolução, você descarta ele, né? No contexto evolutivo, esta questão de você conseguir melhorar ao máximo, tanto o psicossoma quanto o soma, e depois descartá-lo, qual seria a base dessa questão evolutiva, assim? Não, o problema todo é o caso de você começa pela análise, de você ter o quadriveicular, quer dizer, 4 veículos simultâneos da vigília física ordinária, e você ter 2 na hora, por exemplo, que você pode se projetar com muita lucidez. Não precisa esperar quando você vai ser consciente, até antes disso. Então, a diferença de uma coisa para outra é simplesmente inavaliável para a maioria dos nossos casos. Agora, eu vivo falando que isso é muito importante para que a pessoa tenha uma noção da holossomática, holossomatologia. Então é bom avaliar isso, examinar. A projeção nesse aspecto é uma das coisas melhores que ela pode trazer de esclarecimento para a consciência. Escuta, eu queria chamar a atenção de vocês que agora, a hora que nós acabarmos aqui, vai ser feito o lançamento da pedra fundamental do Laboratório das Dinâmicas Parapsíquicas. Agora, no final da tertúlia. Aonde que é o laboratório? É em frente ao salão de eventos, tá certo?
É em Então vamos frente saber ao salão, disso. em frente ao Salão das Dinâmicas. Então é isso aí. Pedra fundamental do laboratório, é a pedra fundamental ainda, é para começar a fazer. Tá certo? Agora, é muito interessante que foi lançado o livro das dinâmicas e ao mesmo tempo está sendo lançado o laboratório. Vamos ver. Outra coisa, o laboratório de dinâmica, viu, ô João, vai ajudar você quando existir isso aí, por causa do processo de fenômeno. Uma outra coisa, você quer examinar fenômeno, existe um laboratório que o povo nem sempre sabe que lá é importante ver fenômeno. É o da pensenologia, que aparentemente parece que não serve para nada de fenômeno, no entanto ele serve. Abre o olho com isso, que às vezes tem coisa bem transcendente na pensenologia. Entende? Ajuda. O que mais que vocês têm aí? Tudo bem? Sem problema? Ô Jaiva, hoje você não falou nada, o que há? Você está de olho, é isso? Está de olho, né? O cara parece que está fazendo 5 horas de reflexão. Tá bom, sério. Está muito bom. Agora, de modo geral, eu acho que vocês, mais uma vez, tiveram alguma consciência do que nós chamamos mental soma e psicossoma. E a diferença de uma coisa com outra. Eu quero dizer que eu já recebi o segundo livro de crítica, heterocrítica, do dicionário. De modo que vamos ver como é que fica isso. Ainda faltam 4. Eu vou esperar para trabalhar com todos eles ao mesmo tempo, porque senão eu fico doido, né? Essa tem razão, dogmatologia. É só isso? O que ele já passou, mas não passou tudo. Já está com mais de 1.300 páginas. Sabe? O artigo. Só para você ter uma ideia. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 71 assinaturas no livro de presença, 33 perguntas presenciais, 14 perguntas respondidas online, 40 votos presenciais, 9 votos online. Hoje temos 5 recados. Sandra, lançamento do livro Dinâmicas Parapsíquicas. Elizabeth, curso técnica mais 1 ano de vida. Neida, segunda semana de reeducação consciencial. Alexander, acoplamentário. Will, colóquios proexológicos. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Nós, da equipe do programa Amigo da Enciclopédia, convidamos a você, tertuliano, que está a maioria dos dias frequentando aqui o tertuliário, como também ao teletertuliano, que assiste aí todos os dias a tertúlia, a se tornar um mantenedor da Enciclopédia da Conscienciologia. Muitas pessoas não são ainda. Então, para participar é muito fácil, basta ligar na recepção do CAEC, no 45 35 25 26 52, ou pelo site www.enciclopediaconscienciologia.org, se tornar também um mantenedor da Enciclopédia da Conscienciologia por meio do programa Amigo da Enciclopédia. Obrigado. Boa tarde. A Editares tem a satisfação de convidar a todos para o lançamento do livro Dinâmicas Parapsíquicas, dos autores Moacir Gonçalves e Rosimere Salles. Vai acontecer hoje à noite, no Discernimento, às 20 horas. E só relembrando aqui para todos, o professor Valdo já acabou de citar, o lançamento da pedra fundamental do Laboratório das Dinâmicas Parapsíquicas. Então, convidamos aí a todos para irem lá agora, colocarem a sua marca, a sua assinatura pensênica no projeto. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. O nosso convite é para o tertuliano e teletertuliano participar do curso aplicando a técnica de mais 1 ano de vida. Será um curso modular. O primeiro módulo estará acontecendo entre o dia 26 a 28 de agosto.
Estão todos convidados. Maiores informações e inscrições no telefone 3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los a participar da segunda semana de Reeducação Consciencial, que acontece no período de 7 a 16 de outubro, aqui em Foz do Iguaçu. Este evento é promovido pela Reaprendência e inicia com a 5ª jornada de Educação Consciencial. Nesse evento, gente, a partir dele, né, tem outros eventos importantes também, dentre eles o curso de Experienciologia, e encerra com a jornada de Verbonologia, que é parceria com o CAEC. Então, começa com a 5ª jornada e vai encerrar com um congresso de Verbonologia. Para maiores informações, busque o site da Reaprendência, www.reaprendência.org, ou ainda pelo telefone 3525-2652, código de área 45. Participem, estão todos convidados. Boa tarde a todos, meu nome é Alexander e eu quero convidá-los para a próxima turma do acoplamentário, que ocorrerá dias 17, 18 e 19 de junho, próximo fim de semana. Sou eu e o professor Félix Wong nessa turma de acoplamentário e nós vamos aprofundar o verbete alto rendimento evolutivo, ok? Espero vocês lá. Boa tarde. Eu gostaria de estar convidando para participarem do colóquio proexológico, que é uma atividade realizada pela Apex, que é um debate sobre um verbete, que a gente realiza isso todos os meses. Tá? Esse verbete desse sábado agora, é hoje às 15h30, será o verbete subtarefa relevante. Então é um debate que ocorre com a participação, ele é mediado pelo professor Laênio Loche, mas tem a participação das pessoas, tanto presenciais como também à distância. Então, quem está em outra cidade pode acessar o site da Apex, que é www.apexinternacional.org, às 15h30 para poder estar assistindo. E quem quiser participar presencialmente, é só se dirigir à sala de EAD, que fica aqui no salão de eventos, para poder estar participando, às 15h30 aqui nesse salão, ok? Obrigado. O verbete eleito para amanhã é Mega Oscuridade, especialidade Autolucidologia. Obrigada e boa tarde a todos.